como uma perda de referência daquilo que é a normalidade dentro de uma família, dentro da vida de um casal, que é o quê? Aquilo que é direito, aquilo que é dever e aquilo que é a normalidade ou a natureza das coisas. Então, falando de direitos e deveres, direitos, direitos, todos têm direito de trabalhar. Isso é óbvio. Isso é óbvio. A gente não precisa entrar nesse mérito. Todos têm o direito de trabalhar externamente. Então, esposas e maridos podem exercer muito bem a profissão que bem entender, né? Isso é uma perda de tempo de ficar sapateando em cima disso, né? Isso não é uma questão. Mas entender o que é a natureza da vida familiar, o que o homem está inclinado a naturalmente, o que uma mulher está inclinada a naturalmente, e por que muitas vezes lutar contra essa natureza ou tender a lutar contra essa natureza acaba destruindo tanto as vidas dos casais. Por quê? A própria natureza do homem é uma natureza de paternidade. Paternidade se refere a tudo aquilo que é externo ao lar. Então, o homem ele tem na constituição física dele, na natureza dele, a possibilidade de sair para caçar com mais facilidade. Então, o homem ele não passa por ciclos. O homem é estável em relação ao hormonal, e por ser estável em relação ao hormonal, também é estável, é mais estável em relações psicológicas. O homem ele tem a constituição física de musculatura, de tamanho, para lidar com as intempéries do ambiente, chuva, sol, força, enfim. Isso já está atrelado à natureza do homem e essa possibilidade, facilidade maior de sair à caça, né? Até fazendo uma referência ao próprio órgão genital do homem, faz referência a uma lança da caça, né? Da introdução em si, né? Então, vale essa referência. No contraponto, né? Do outro lado, a natureza da mulher, ela tende à maternidade. E a maternidade, ela faz alusão a tudo aquilo que é interno, né? Então, nós podemos levar em consideração que existe na mulher uma inclinação e uma facilidade a lidar com todas as coisas que são internas ao ambiente, ao gerar, né? Então, fazendo uma referência ao, ao órgão genital feminino, ela é quem recepciona, é aquela que gera, é aquela que acolhe, né? É aquela que cuida daquilo que está dentro, tá? Então, conhecer essas naturezas, respeitar essas naturezas, entender que tudo aquilo que foge a essa natureza necessita de um exercício de força muito maior. Não quer dizer que não funcione, tá? Mas quer dizer que exige novos movimentos, exige muito mais disposição, muito mais flexibilidade, recrutar muito mais todas as virtudes para que isso possa funcionar de uma maneira boa. Então, só fazendo um exemplo da mulher que sai para trabalhar todos os dias, das 7 às 7, ganha um dinheiro, traz para dentro de casa, e o homem fica cuidando do lar, por exemplo, dos filhos. Funciona? Pode funcionar, mas exige tudo que eu falei anteriormente.
Então, considerando essas referências que eu passei e levando para um contexto de finanças da família, é nítido, é óbvio, tá? Deveria ser praticamente um- uma falar praticamente, você está falando o óbvio, né? Mas hoje não é o óbvio, tá? Hoje isso não é óbvio, mas dentro dessa natureza que eu estou falando, existe uma natureza, existe uma consideração de responsabilidade. Se existe uma facilidade, se existe uma natureza assim, nós estamos falando então de um equilíbrio dentro de uma família, para existir esse equilíbrio dentro da família, um homem com uma postura nobre de conquista, um homem com uma autorresponsabilidade, com um desejo latente ali no peito dele de promover essa estrutura de reinado para a família dele, saindo sim para combater, para conquistar, para garantir a paternidade ou aquilo que é necessário para a subsistência digna da sua família e dos seus filhos, tá? E uma mulher com exercendo bem a sua natureza e a sua função, cuidando, administrando, sendo leal, sendo digna com aquilo que é trazido pela paternidade e introduzindo dentro do castelo em si, e faz muito bem, coordena muito bem tudo isso. Aqui nós estamos falando de uma sintonia em relação aos bens, às finanças de um lar. Tá? Lógico, existem períodos da vida, e aí vale muito a pena citar um problema que nós estamos passando atualmente, também derivado dessa visão burguesa. Como isso hoje vem sido trazido de uma forma parcial, então muitas pessoas não têm a oportunidade de ouvir tudo dessa maneira tão desenhada como eu estou colocando. Tem muita gente também, em contrapartida, né? Tinha aquele lado da mulher ter que trabalhar e ganhar o próprio dinheiro para não depender de homem. Não funciona dentro de uma visão familiar, porque são duas pessoas exercendo a paternidade, vai dar problema. Ou a mulher vai exercer a paternidade ou o homem a maternidade, ou os dois vão começar a exercer a paternidade e vai dividir e vai começar a ter conflito. Então, o homem exercendo a maternidade e a mulher a paternidade vai ser mais ou menos uma relação de mãe para filho e a família vai desestruturar. Ou se for duas paternidades em si, vai existir uma guerra. Então, um vai começar a bater de frente com o outro. Então, em contrapartida, né, falando do outro lado disso, nós estamos falando de uma visão que o homem precisa sair, trabalhar, ganhar dinheiro e sustentar os luxos e todas as necessidades vulgares da esposa. Aqui nós entramos novamente em uma visão burguesa, porque uma mulher que exerce a maternidade do jeito correto não é uma mulher que fica sem fazer nada. Pelo contrário, é uma mulher que trabalha muito, tá? É uma mulher que luta muito, é uma mulher que é muito diligente, é muito ativa para poder trabalhar em cima de talvez aquilo que é mais importante na vida de um casal, que é
o desenvolvimento intelectual e espiritual dos filhos, né? O promover a ordem suficiente na casa para que seja para que as virtudes sejam exercitadas. Então, nós estamos falando aqui de uma mulher que dorme a noite inteira, acorda 10 da manhã, toma o seu banho de 1 hora, toma o seu café de rainha, enquanto outras mulheres a servem, depois ela vai para academia com o personal, fica 50 minutos, depois ela vai almoçar no restaurante ali no Itaim Bibi, e ela vai. Não, a gente não está falando disso. A gente não está, em momento nenhum, nós estamos falando de uma, uma sustentar todas essas ambições burguesas. Não, nós estamos falando de uma sintonia nobre, onde o homem sai para ganhar o seu dinheiro, para influenciar positivamente, para expandir o império em si. Nós estamos falando de uma mulher que cuida desse império, que honra esse império, que direciona bem os filhos, que direciona bem os funcionários, que seja, mas com uma postura ativa, que desenvolve o seu intelecto, que estuda teologia, que estuda filosofia, que estuda outras coisas, que tem o desejo de deixar rastro, de realmente ser alguém diferente dentro daquela circunstância que ela vive. Então, nós não estamos falando aqui de alguém que fique escorada, acomodada, sem fazer nada, tá? Partindo desse princípio que eu falei, nós estamos falando de alguém que, em termos financeiros, em termos remuneratórios, não gera um dinheiro diretamente, mas que tem o mesmo direito em qualquer circunstância pensada do que o marido. Então, se o marido ganha 5.000 reais, ela tem os mesmos direitos a esses 5.000 reais que o marido. Se o marido ganha 200.000 reais, ela tem o mesmo direito a esses 200.000 reais que o marido, como uma sintonia. Então, a forma que esses 200.000, que esses 5.000, que esses 1.000, que esses 1 milhão vão ser gastos, vai partir de uma ordem determinada pelo casal. Às vezes, o marido ganha e acaba fazendo a gestão financeira de uma forma melhor, porque às vezes tem empresa, então precisa pagar funcionários, isso aqui. Às vezes ele vai fazer, às vezes a mulher tem mais facilidade com essas questões financeiras e pode pegar ali o lucro total e organizar esse dinheiro de uma maneira adequada para o casal. Mas em termos de pertencimento, é o que eu citei anteriormente. Faz sentido para vocês? Querem fazer alguma pergunta? E você que quer ser atendido por mim, tanto na terapia individual quanto na terapia de casal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do formulário. Você precisa preencher esse formulário e eu vou fazer contato com você. E se por acaso você não tem disponibilidade de investir agora em terapias particulares, todas as quartas, às 20 horas, eu faço uma terapia integrada, onde participam mais pessoas. É sigilosa, é bem reservada, tem muito material ali de todas as sessões que eu já fiz anteriormente e você pode participar também. O link para você poder participar das terapias integradas eu vou deixar aqui embaixo nas descrições. Espero você lá.